O trabalho de um homem que está desapegado dos modos da natureza material e que está completamente situado em conhecimento transcendental, funde-se inteiramente na transcendência. Gata sangasya muktasya gyanavastita cetasa jagya charata karma jagya charata karma samagram praviliyate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, verso 23. Tornando-se plenamente consciente de Deus, Krishna, o que não é fácil não, hein? Também o resultado é o maior de todos. Não é fácil, né, Bimala? É fácil se seguir as orientações de um devoto sério, sincero, e é natural, né? Tanto é que tem o Festival Transcendental Hare Krishna todos os finais de semana, para que isso aconteça, né? E a mulher do Google já falou aqui, Bímola. Não é fácil, não. O que é que está acontecendo ali? Alguma propaganda. Você tem que deixar esse telefone aqui, né? O que eu estava falando? É verdade. O Festival Transcendental Hare Krishna é para isso, para as pessoas experimentarem Deus na prática. Ninguém viu Deus. Porque não foi no templo Hare Krishna, porque Deus está lá no altar para todo mundo ver. Deus é tão misericordioso que Ele se manifesta em coisas aparentemente materiais, para que a gente possa ver Ele, para que a gente possa servir Ele. Na verdade não existe nada material, porque a fonte de tudo é espiritual. Deus é espírito, não é assim, todo mundo, Deus é espírito, então. E o que sai do espírito é espírito. Então não tem nada material. Isso que a gente acha que é matéria é apenas a energia externa de Deus. E de uma goiabeira só sai goiaba, não é isso? Então de Deus só sai coisas transcendentais, coisas espirituais. Então não existe nada material. Mas faz de conta, vai. Faz de conta que a escultura, a estátua de Deus lá é material. Faz de conta, vai. Vamos fazer de conta. Por que Deus se manifesta na madeira, no gesso, no ferro, no bronze, no ouro, ou em qualquer outra resina, ou qualquer outro material? Para quê? Para que a gente possa ver Ele, com esses olhos contaminados que a gente tem, entre aspas, esses olhos materiais. Faz parte, né, Bímola? Para a pessoa se tornar consciente de Deus, tem que ver Deus, tem que conhecer Deus, tem que experimentar Deus, tem que saber quem Deus é. E isso acontece naturalmente se a gente segue as pessoas que se renderam a Deus, que vivem para dar prazer a Deus, que vivem falando de Deus, e aí a gente fica cristianizado e se torna consciente de Deus, Krishna, naturalmente, espontaneamente, cantando, dançando, comendo e bebendo. Esse processo se executa alegremente. É assim que Krishna fala no Gita? Então, esse processo se executa alegremente, espontaneamente, porque é uma coisa natural em nós. Todos nós somos servos eternos de Deus, todos nós temos amor por Deus no coração. Infelizmente, esse amor por Deus, como nós vimos no programa passado, quando a gente entrou aqui na criação material, virou luxúria. Agora a gente tem que desvirar isso, fazer a luxúria voltar ao seu estado original, que é amor por Deus. Parece que é difícil, né, Bima? Depois que o leite virou iogurte, tem essa analogia, né? O leite e iogurte. O iogurte nada mais é que o leite transformado, e também a luxúria nada mais é que o amor puro por Deus transformado em outra coisa, a luxúria. A gente tem que fazer essa coisa desvirar.
fazer a luxúria virar amor por Deus novamente. E como se faz isso? Alegremente, cantando e dançando, comendo e bebendo, com quem já está fazendo isso a vida inteira. Os devotos rendidos a Deus, que seguem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, e aí se torna plenamente consciente de Deus, Krishna. E quem faz isso se libera de todas as dualidades e desse modo se libera das contaminações dos modos materiais. Dizem, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas qual verdade? A verdade absoluta. Está cheio de verdades por aí. Na verdade só tem duas verdades, né? As verdades relativas, que são inúteis, tanto nesta vida quanto na próxima, e a verdade absoluta, a única que liberta quem dá e quem recebe. Então essa pessoa consciente de Deus, pode se libertar porque conhece sua posição constitucional em relação a Deus, Krishna. Ela sabe que Deus é o amo e que nós somos os seus servos eternos. Essa é a nossa posição constitucional, original, natural. Está vendo, Bimala? Essa pessoa consciente de Deus, Krishna, consciente de quem ela é, de quem é Deus, ela se liberta porque conhece sua posição constitucional em relação a Deus, Krishna. E assim, a mente não pode ser desviada da consciência de Deus, Krishna. Se seguir o padrão de Prabhupada, né? Porque se não seguir o padrão de Prabhupada, vai se desviar. E depois da desviada vem a queda. É muito fácil, né? É só seguir, ouvir e seguir. Mas não, quer inventar, se desvia. E aí cai da consciência de Deus, Krishna, como o Prabhupada falou. Quem não lê, não fica nessa consciência, cai. Não importa quem é, se é um devotão, se é uma devotona, se é guru, se é sannyasi, não importa quem é. Quem não lê, não fica, cai. Prabhupada falou isso, só estou repetindo. Em consequência disso, tudo que ela faça, ela faz para Deus, Krishna, que é o Vishnu primordial. Portanto, todos os seus trabalhos são tecnicamente sacrifícios, porque sacrifício implica em satisfazer a pessoa suprema, Krishna. Krishna pede isso no Gita, né? Tudo que fizeres, tudo que comeres, tudo que deres, presenteares ou receberes, faze isso como uma oferenda a mim. Então, o devoto a sua vida é cheia de sacrifícios, e esse sacrifício, na verdade, se tornam puros êxtases. Como a gente vê na vida dos grandes devotos, né? Quanto mais sacrifício, mais êxtase. É só ver a vida de Prabhupada. Prabhupada deixou até de comer para imprimir livros. Imagine, né? Passou frio, passou fome, sacrifícios, mas vivia sempre em êxtase. Por quê? Porque sacrifício implica em satisfazer a pessoa suprema, Krishna. E se Krishna está satisfeito, nós que somos suas partes também ficaremos satisfeitos. Quer saber o tanto que Krishna está satisfeito com a gente? É só anotar, observar a sua satisfação. E quanto mais você satisfaz Deus, mais você fica satisfeito. É uma coisa natural. Quanto menos você satisfaz Deus, mais insatisfeito você fica. Lembra, vários ouvintes, né? Mas um deles foi marcante, né? Ele falou, eu vim de família pobre, estudei, me tornei profissional numa área, não vou falar qual, né, Vilma? É psicólogo, pronto. Tenho casa, carro, uma família bonita, mulher, filhos, tudo que uma pessoa possa querer, mas eu não estou satisfeito. Falei, você tentou satisfazer você, sua esposa, seus filhos, agora falta você tentar satisfazer Deus.
Porque quando você satisfazer Deus, ou satisfizer Deus, você ficará satisfeito. É assim que a banda toca. As reações resultantes de todo este trabalho certamente se fundem na transcendência e a pessoa não sofre os efeitos materiais. Já parei. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Senão não vai entender nada. Estudar é a teoria, depois pôr em prática, fazer experimentos práticos e experimentar os resultados práticos, a satisfação da alma. Agora eu parei. Parei, tá bom, dá tempo certinho. Podia falar menos. Nossa. Fala mais, toma bronca. Fala menos, toma bronca. Fala o tanto certo, toma bronca. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tá bom, falo demais, tomo água demais. Nossa, não é fácil não, hein? Tá, então, vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Calma, estou procurando aqui. Introdução, favoritos. Se estamos em terra firme, 2. Calma, 2. Aqui. Se estamos em terra firme e olhamos para o céu, talvez vejamos apenas nuvens, mas se voamos acima das nuvens podemos ver o sol brilhando. Do céu, os arranha-céus e as cidades parecem diminutos. De modo semelhante, da posição de Deus, Krishna, toda esta criação material é insignificante. A entidade viva condicionada tem a tendência de descer das alturas, de onde tudo pode ser visto em perspectiva. Deus, Krishna, entretanto, não tem essa tendência. O Senhor Supremo Krishna não está sujeito a cair sob a influência da ilusão, Maya, assim como o Sol não está sujeito a ficar abaixo das nuvens. Porque não está sujeito à ilusão, o Senhor Supremo Krishna não é condicionado. E porque nós, como entidades vivas finitas, estamos propensos a cair em ilusão, somos chamados condicionados. Os filósofos impersonalistas afirmam que tanto a entidade viva quanto o próprio Deus, Krishna, ficam sob o controle de Maya, a ilusão, quando vem este mundo. Imagina um Deus iludido, Bimala, só na cabeça desses malucos. Deus iludido. Olha, sabe o que é? Eu sou Deus, você é Deus, mas agora eu estou iludido. Assim que eu me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus. Tá bom. Então a ilusão é superior a Deus. Se a ilusão consegue iludir Deus, então quem é Deus é a ilusão. Então essas filosofias furadas não se sustenta, né, Bimala? É como um muro sem reboque, sem cimento. Se dá um empurrão, ela cai. Então, na cabeça deles, quando Deus vem aqui, ele fica controlado pela ilusão. Isto pode aplicar-se à entidade viva, mas não é válido para Deus, pois em todas as circunstâncias, a energia material funciona sob sua direção. Para toda a criação tem um Criador, e para tudo que funciona tem um mantenedor. Então Krishna é essa pessoa que cria e mantém, e no caso da criação material, destrói também. Por isso que a criação material tem começo, meio e fim. No Bhagavad Gita 9.11, o próprio Krishna chama de tolos aqueles que acham que o Senhor Supremo está sujeito ao condicionamento material. Os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo em tudo que existe.
Como é moda culpar Deus, vamos culpar Deus também. É porque Deus parece, quando ele vem aqui, parece uma pessoa comum, né? Como nós estamos lendo aqui os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, quando ele voltou, quando Deus voltou pessoalmente há 539 anos atrás, ele parecia uma pessoa comum. Só os devotos puros viam que ele não era uma pessoa comum, que era o Deus Supremo Krishna, disfarçado de um devoto de Deus. Ninguém deve considerar o Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu como sendo um de nós. Ele é o próprio Deus, Krishna, a entidade viva suprema, e como tal, ele nunca fica sob a nuvem de Maya, a ilusão. Krishna, suas expansões e mesmo seus devotos mais avançados jamais caem nas garras da ilusão. O Senhor Krishna Chaitanya veio à Terra simplesmente para pregar o amor por Deus, Krishna Prema, Krishna Bhakti, Krishna Yoga. Em outras palavras, ele é o próprio Senhor Krishna ensinando às entidades vivas a maneira apropriada de nos aproximarmos de Deus, Krishna. Ele é como um professor que, vendo o aluno em dificuldades, pega o lápis e escreve dizendo: faça assim, A, B, C. Com isto, não se deve tolamente pensar que o professor está aprendendo o ABC. Embora apareça no papel de um devoto, devemos sempre nos lembrar de que o Senhor Krishna Chaitanya é o próprio Deus, Krishna, ensinando-nos como nos tornarmos conscientes de Deus, Krishna, e devemos procurar ter acerca dele esta percepção. Ele vem ensinar, como se render a Deus, como satisfazer Deus, como servir Deus, como se lembrar de Deus, como sentir saudades. E Bímola, nossa, eu tenho alergia de frio, viu? Como sentir saudades de Deus, como servir Deus com sentimentos de separação, como servir Deus, como as vaqueirinhas fazem. O Senhor Krishna Chaitanya veio fazer tudo isso, Por um lado. Por outro lado, ele veio experimentar o que sua maior devota sentia por ele. Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. No Bhagavad Gita 18.66, o Senhor Krishna expõe da seguinte maneira o princípio religioso mais elevado: abandone todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Essa semana aqui mesmo, Bímola, eu fui ali numa farmácia e comecei a conversar com o balconista, a pessoa que me atendeu, e ele já falou que passou nessa religião, naquela outra, mas que agora não está indo em nenhuma. Aí eu lembrei, é o que Krishna fala aqui, abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Quer dizer, abandona as religiões e se renda a Deus, o Deus Supremo, Krishna. Ele vai te proteger de todas as reações pecaminosas e ainda fala para não ter medo. Faz isso sem medo de ser feliz. E é isso que está no Bhagavad Gita 18.66. E Krishna explica aqui que esse é o princípio religioso mais elevado. Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Seguir esta instrução, muita gente já está fazendo isso, Muita gente já está abandonando as religiões. Agora só falta fazer a segunda parte, se render a Deus, Krishna. Então seguir esta instrução talvez pareça muito simples, mas invariavelmente a nossa reação é esta: render-me, abandonar.
Mas tenho tantas possibilidades, tantas responsabilidades, também possibilidades, tá? Eu errei, Bímola, posso errar? Tá, errei e estou voltando. Mas tenho tantas responsabilidades. E Maia, a ilusão, nos diz, não faças isto. Posso continuar ou não? E não, é que eu vi Maia, nossa, Maia não brinca em serviço. E Maia, a ilusão, nos diz, para aqui. Mas não tocou o sininho? Não precisa tocar não. Não, pode guardar, já parei. Não, eu falei bobagem. Não precisa tocar o sininho não. Vamos parar aqui, deixa eu anotar. Ctrl D, né? Tá. E Maia, peraí. Calma, Bímola, eu sou um catilógrafo, não sou um datilógrafo. E Maia, vírgula, a ilusão, vírgula, nos diz. Não faz isso não. Você vai ser feliz. Enche o povo de ilusão, de esperança, e depois calça o botinão com o bico de aço e pá no focinho do peão. Aí o peão, eu perdi o chão, eu achei que ia ser feliz, eu achei que ia me dar bem, agora eu achei que eu ia conseguir. Tá bom, tá, já parei de falar. É o próximo assunto do próximo programa, na leitura do livro Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, como ele é. No caso dos ensinamentos do Senhor, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Certo? Então, certo. Tá, mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Calma, tô procurando aqui, Bima. Já tá abrindo. Já abriu, já apareceu aqui o link. Os links. É o quinto link. Você me corta, eu me perco. Ou Bhagavad Gita, como ele é, você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Tá aqui, ó. Tem também os ensinamentos do Senhor Chaitanya, tá aqui para você comprar e ler junto com a gente. Tá funcionando? Vamos testar aqui. Às vezes muda o link, né, Bímola? Esse aqui está disponível também. Deixa eu confirmar aqui. Está aqui, ó. Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Está aqui, ó. Para você, 5% de desconto no Pix. Não acumulável com outras promoções. Ver e-mails de pagamento. Tem novo também, ó. Então aproveita. Já compra aí e completa a sua coleção dos livros de Prabhupada. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171.
Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar. Não? Vamos para a agenda. Tá bom, vamos para a agenda então. Aqui, ó. Ah, tá. Legal, hein, Bímola? Nosso muito obrigado, nossa gratidão ao Fábio Machado, a Lauren Silva e a todos os ouvintes anônimos que diretamente ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa rádio krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Que mais? Só isso, só isso? Nossa, essa é a coisa mais importante aqui da rádio, mostrar gratidão e agradecer todos os ouvintes, né, Bímola? Que diretamente ou indiretamente nos ajudam aí a manter e a compartilhar na nossa rádio krishnafm.com.br há tantos anos aí, né? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, enquanto Krishna deixar. E você pode ajudar também, pedindo para Krishna aí, Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada, e a Bímola dando bronca nele, porque se Krishna deixar, a gente continua a fazer esse disparate aqui, dia após dia, mês após mês e ano após ano, se Krishna deixar, né? Então peça para Krishna aí deixar, tá bom? Então tá bom. Não era para falar isso. Nossa, Bímola, você também. Agora eu vou pensar, aí eu vou falar o que eu estou pensando, se você autorizar, eu vou falar. Ô, cruz pesada. Fazer igual a Prabhupada. A Prabhupada pedia para a mãe dele se podia ir no banheiro. Posso tomar água, Bímola? Muito obrigado, hein? Bom, então, vamos tentar cantar mantra. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o capítulo Maharaja Nimi encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namosute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye.
Vancha kalpa tarubhyascha Kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, estou centralizando a letra. Página 156, linha 5. Ah, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu entortar a tela aqui para não ofuscar. Pronto. Por último, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur deu uma ótima explicação sobre a diferença entre Archana e Bhajana. Archana refere-se à plataforma de Sadhana Bhakti, em que a pessoa serve ao Senhor Krishna para executar as regras e regulações do processo. Serviço regulado com regras e regulações. Deve-se considerar que quem alcançou o refúgio do santo nome do Senhor Krishna está 100% ocupado na tentativa de servir ao Senhor Krishna e ele encontra-se na plataforma de Bhajana. Muito embora suas atividades externas pareçam às vezes menos rígidas que as do neófito ocupado em adoração a Deus com regras e regulações, essa aparente falta de rigidez, todavia, refere-se à lenidade, não nos princípios básicos do comportamento sensato e da renúncia ao gozo dos sentidos, mas sim nos detalhes das cerimônias dos devotos de Deus. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Para entender todos os detalhes. O devoto que fielmente se ocupa na adoração à deidade no templo, mas que não se porta bem com os outros devotos, nem com as pessoas em geral, chama-se Prakrita Bhakta, devoto materialista, e considera-se que ele está na posição mais baixa. É um devoto de terceira classe. Srila Madhvacharya comenta que quem está no nível mais baixo do serviço prático e amoroso a Deus adora fielmente a deidade no templo, mas ignora que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é de fato onipenetrante. Pode-se ver esta mesma mentalidade nos países ocidentais, onde as pessoas cometem toda classe de atividades pecaminosas em seus lares e na rua, mas depois vão à igreja e rogam a Deus por misericórdia. Na verdade, Deus está em nosso lar, Deus está na rua, Deus está em nosso escritório, Deus está na floresta, Deus está em toda parte e, portanto, Deus deve ser adorado em toda parte através do processo de serviço prático e amoroso a seus pés de lótus. Como afirma o verso 41 deste capítulo, Prabhupada cita o verso: o devoto não deve considerar que existe algo separado da suprema personalidade de Deus, Krishna. Éter, fogo, ar, água, terra, o sol e outros luzeiros, todos os seres vivos, as direções, as árvores e outras plantas, os rios e oceanos, tudo o que o devoto experimenta, ele deve considerar como uma expansão de Deus, Krishna. Dessa maneira, vendo tudo o que existe dentro da criação como o corpo do Senhor Supremo Hari, o devoto deve oferecer os seus sinceros respeitos a toda a expansão do corpo do Senhor Krishna. Esta é a visão do devoto de Deus de primeira classe. Ele vê que tudo está dentro do corpo de Deus, tudo é Deus. Bimala, é a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né, que fala que Deus
é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Sem entender a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, ninguém vai entender nada, nada, vai saber nada de nada. Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Srila Madhvacharya afirma que o devoto de Deus de primeira classe... aqui é segunda classe, desculpem. Vou ler de novo. É quando a gente erra, a gente volta. Srila Madhvacharya afirma que o devoto de Deus de segunda classe vê a suprema personalidade de Deus como a causa de todas as causas e, portanto, oferece o seu amor ao Senhor Krishna e, semelhante devoto, é um sincero amigo de outros devotos, é misericordioso com os ignorantes e evita os ateístas. Entretanto, sua compreensão sobre o aspecto onipenetrante do Senhor Supremo Krishna é imperfeita. Embora tenha, de fato, um senso geral de que todos, em última análise, destinam-se a ser devotos do Senhor Supremo Krishna e tente usar tudo no serviço ao Senhor Krishna, ciente de que tudo pertence ao Senhor Krishna, ele pode ficar confundido devido à associação com homens ateístas. Srila Madhvacharya afirma que o devoto de terceira classe não faz ideia de que o Senhor Supremo Krishna tem o poder de existir fora da igreja ou do templo. Além disso, por orgulhar-se de sua própria adoração cerimonial, o devoto de terceira classe não consegue imaginar que alguém é mais piedoso ou religioso que ele, e nem sequer é ciente de que outros devotos são mais avançados. Por isso, ele não pode entender o padrão do devoto de Deus de segunda classe ou de primeira classe. É por isso ele não pode entender o padrão dos devotos de segunda classe, de terceira classe, de serviço prático e amoroso que eles prestam e às vezes, em virtude de seu orgulho falso, ele critica os devotos mais avançados do Senhor Krishna, rejeita-os ou simplesmente não entende a sublime posição deles como pregadores ou almas plenamente autorrealizadas. Outro sintoma do devoto de terceira classe é que ele é fascinado pelas qualificações materiais dos ditos grandes materialistas. Devido a seu próprio conceito de vida corpórea, ele se sente atraído pela opulência material e assim minimiza a posição do Senhor Supremo Krishna. Por isso, semelhante devoto de terceira classe fica perturbado se um devoto de segunda classe critica os não devotos do Senhor Krishna. Você vê pelos sintomas, você conhece, né? Quem é devoto de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe. Em nome de compaixão ou bondade, o devoto de terceira classe aprova as atividades não devocionais desses homens materialistas, porque ignora os reinos superiores do serviço prático e amoroso a Deus e a ilimitada bem-aventurança transcendental da consciência de Deus, Krishna. O devoto de terceira classe vê o serviço prático e amoroso a Deus como mero aspecto religioso da vida, mas pensa que a vida tem muitos outros aspectos não devocionais que são agradáveis e compensadores. Portanto, fica irado quando os devotos de segunda classe que estão experimentando que Krishna é tudo criticam os não devotos. Madhvacharya diz que tal pessoa, devido à sua rudimentar fé em Deus, Krishna, é considerado um devoto, mas ele é Bhakta Dhamma, em português, um devoto no padrão mais baixo. Se seguirem as regras e regulações da adoração às formas de Deus no altar,
Esses devotos materialistas pouco a pouco se elevarão a um padrão superior e por fim se tornarão devotos puros do Senhor Krishna, a menos que cometam ofensas contra outros devotos, caso em que seu avanço será interrompido. Srila Madhvacharya afirma que aqueles que desprezam os devotos do Senhor Krishna ou mostram-se indiferentes a eles devem ser considerados ofensores aos pés de lótus de Deus, Vishnu. Do mesmo modo, aqueles que desrespeitam os semideuses ficarão destituídos de serviço prático e amoroso a Deus e serão forçados a girar repetidas vezes dentro do ciclo eterno de nascimentos e mortes. E sempre se deve oferecer respeitos aos semideuses, visto que eles são devotos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Tantos perigos, né, Bimala? Prabhupada falou, é um perigo a cada passo e também uma confusão a cada passo. Por isso que a pessoa tem que ter um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente e presente em carne e osso. O mestre espiritual já estando presente, já acontece todo tipo de presepada. Imagine se não tiver um mestre espiritual presente em carne e osso. Aí sem chance, né? E o primeiro mestre que a gente encontra é o mestre espiritual instrutor, aquele que dá instruções sobre o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Deve-se considerar que quem inveja os semideuses, na verdade inveja a própria Suprema Personalidade de Deus, Krishna. De igual modo, considera-se que quem oferece respeito aos semideuses está respeitando a vontade do Senhor Supremo Krishna. O devoto de Deus não é um tolo que pensa que existem muitos deuses. Ele sabe que existe uma Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Porém, como se afirma muitas vezes no Śrīmad Bhagavatam, essa coleção que a gente está lendo, o Senhor Krishna tem uma missão neste mundo material, a qual consiste em reformar as entidades vivas condicionadas mediante as cruéis leis da natureza. É terrível. As estritas leis da natureza de Deus. Que natureza? Todo mundo tem sua natureza. Essa aí que a gente vê é a natureza de Deus, né? Vou ler de novo isso aqui, Bimala. O Senhor Krishna tem uma missão neste mundo material, a qual consiste em reformar as entidades vivas condicionadas mediante as cruéis leis da natureza. É uma máxima, hein, Bimala? Poxa vida, que incrível! Na missão do Senhor Krishna dentro deste mundo, considera-se que os semideuses são membros do corpo do Senhor Krishna. Afirma-se no Bhagavad Gita 7.20 que Kama istai hita jnana prapadyante niyadevata tantam niyamam astaya prakritya niyata swaya. Em português, aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais, rendem-se aos semideuses e prestam adoração através de determinadas regras e regulações que se coadunam com as suas próprias naturezas. Tá, já parei. Então a explicação vai ficar para o próximo programa. Tá bom, Bimala, vamos, deixa eu ver aqui, eu vou marcar onde a gente parou aqui. Página 159. Página 159, aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais. É só 99,99999% das pessoas do mundo só. É só esse pouquinho de gente. Página 159, aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais.
Fazem metade do que está escrito aqui, lá depois vê, tá? Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. 1, 2, 3, 4, 5. Estou pegando a manha agora. Até acabar de ler o livro, eu já vou ficar habilidoso em ler o bloco de notas na tela, Bima. Não tenho certeza, eu acho. Quem sabe, né? Tá. Krishna dá habilidade e a gente consegue. Paramos aqui. A palavra Mayat é também usada no sentido de transformação, ou às vezes também é usada para significar subproduto. A teoria impersonalista é que o próprio Brahman aceitou diferentes tipos de corpos e que isso é seu passatempo. E não é, né? Tem um fundo de verdade. O ponto é que eles acham que quando Deus vem aqui, o próprio Brahman vem aqui, o Brahman Supremo, que é Krishna, ele vem num corpo material. Aí é o ponto furado da filosofia deles. Existem, todavia, muitas centenas e milhares de espécies de vida em diferentes padrões de condições de vida, tais quais seres vivos, semideuses, animais, pássaros e feras. E se todas elas fossem expansões da suprema verdade absoluta, Krishna, então não haveria questão de liberação, porque Brahman já está liberado. Outra interpretação apresentada pelos impersonalistas é que em cada milênio diferentes corpos ou expansões são manifestos, e quando o milênio termina, todos os diferentes corpos ou expansões do Brahman automaticamente se tornam um, ao cessar todas as diferentes manifestações. Então, no próximo milênio, de acordo com essa teoria, Brahman novamente expande em diferentes formas corpóreas. Se nós aceitarmos essa teoria, então Brahman se torna sujeito à mudança. Mas isso não pode ser aceito. No Vedanta Sutra nós entendemos que Brahman é por natureza jovial. Ele não pode, portanto, transformar-se num corpo que é sujeito a condições dolorosas. Na realidade, os seres vivos que são parte e parcela do Brahman são partículas infinitesimais propensas a serem cobertas pela energia ilusória. Como explicado antes, as partículas do Brahman são iguais a fagulhas que dançam em bem-aventurança dentro do fogo.
mas existe uma chance de elas caírem do fogo para a fumaça, apesar da fumaça ser outra condição do fogo. Este mundo material é justamente igual à fumaça, e o mundo transcendental é justamente igual ao fogo ardente. Os inumeráveis seres vivos são propensos a cair no mundo material do mundo transcendental quando influenciados pela energia ilusória. E também é possível para o ser vivo se tornar liberado quando novamente pelo cultivo do conhecimento real ele se torna completamente livre da contaminação do mundo material. A teoria dos demônios é que os seres vivos nascem da natureza material, ou Prakriti, em toque com o Purusha. Essa teoria também não pode ser aceita porque tanto a natureza material e a suprema personalidade de Deus existem eternamente. Nem a natureza material, nem a suprema personalidade de Deus, Krishna, podem nascer. O Supremo Senhor Krishna é conhecido como Adya, ou, em português, não nascido. Outro nome de Deus, Adya. Similarmente, a natureza material também é chamada Adya. Ambos os termos Adya e Adya significam eterno. Porque tanto a natureza material e o Supremo Senhor Krishna são não nascidos, não é possível que eles podem procriar os seres vivos. Igual a água em contato com o ar, algumas vezes apresenta inumeráveis bolhas, assim a combinação da natureza material e a pessoa suprema causa o aparecimento dos seres vivos dentro deste mundo material. Igual as bolhas na água aparecem em diferentes modelos, similarmente os seres vivos também aparecem no mundo material em diferentes modelos e condições influenciados pelos modos da natureza material. Assim, não é impróprio concluir que os seres vivos, os quais aparecem dentro deste mundo material em diferentes modelos, tais quais seres humanos, semideuses, animais, pássaros, feras, etc., todos obtêm os seus respectivos corpos devido a diferentes desejos. Ninguém pode dizer quando esses desejos despertaram neles, por isso é dito que Anadi Karma, em português, a causa dessa existência material não é rastreável. Ninguém sabe quando a vida material começou, mas é um fato que ela tem um ponto de início porque, originalmente, cada ser vivo é uma fagulha transcendental. Igual fagulhas que caem no chão de um fogo têm começo, mas ninguém pode dizer quando. Mesmo durante o tempo da dissolução, esses seres vivos permanecem imersos na existência espiritual do Senhor Krishna, como em sono profundo, mas os seus desejos originais para dominar a natureza material não diminuem. Novamente, quando há manifestação cósmica, eles saem para satisfazer os mesmos desejos, e por isso aparecem em diferentes espécies de vida. Essa imersão no Supremo na hora da dissolução é comparada a mel. No favo de mel, os sabores de diferentes flores e frutas são conservados. Quando alguém bebe mel, não pode distinguir que tipo de mel foi coletado de que tipo de flor, mas o gosto saboroso do mel pressupõe que o mel não é homogêneo, mas é uma combinação de diferentes sabores. Outro exemplo é que, apesar de diferentes rios ultimamente se misturarem na água do mar, isso não quer dizer que as identidades individuais dos rios ficaram assim perdidas. Apesar da água do Ganges e do Yamuna misturarem com a água do mar, o rio Ganges e o rio Yamuna ainda continuam a existir independentemente. A imersão de diferentes seres vivos no Brahman na hora da dissolução
Peraí, deixa eu tomar água. Nossa, é muito conhecimento, hein? A imersão de diferentes seres vivos no Brahman na hora da dissolução envolve a dissolução de diferentes tipos de corpos, mas os seres vivos, juntos com os seus diferentes sabores, permanecem individualmente submersos no Brahman até outra manifestação do mundo material. Igual o sabor salgado da água do mar e o sabor doce da água do Ganges serem diferentes, e essa diferença existe continuamente, assim a diferença entre o Supremo Senhor Krishna e os seres vivos existe continuamente, mesmo embora pareça que na hora da dissolução eles emergem. A conclusão é, portanto, que mesmo quando os seres vivos se tornam livres de todas as condições de contaminação material, eles emergem no reino transcendental, porque ainda os seus sabores individuais em relação com o Senhor Krishna continuam a existir. Os Vedas personificados continuaram. Nosso querido Senhor Krishna, é nossa conclusão que todos os seres vivos são atraídos por sua energia material e somente porque se identificam erradamente como produtos da natureza material é que elas transmigram de um tipo de corpo a outro em esquecimento de sua relação eterna com você. Por causa da ignorância, esses seres vivos se identificam erroneamente em diferentes espécies de vida, e especialmente quando são elevados à forma de vida humana, eles se identificam com uma classe particular de homens, ou uma nação particular, ou raça, ou assim chamada religião, no esquecimento de sua verdadeira identidade como servos eternos de sua divindade. Devido a esse conceito de vida imperfeito, eles sofrem repetidos nascimentos e mortes. Entre muitos milhões deles, caso algum se torne inteligente o suficiente pela associação com os devotos puros, ele chega à compreensão da consciência de Deus, Krishna, e sai fora da jurisdição do conceito errado material. Na coleção Chaitanya Charitamrita é confirmado que a coleção Chaitanya Charitamrita é o doutorado da ciência do amor a Deus. Na coleção Chaitanya Charitamrita é confirmado pelo Senhor Krishna Chaitanya que os seres vivos vagueiam dentro deste universo em diferentes espécies de vida, mas se um deles se torna inteligente o bastante pela misericórdia do Mestre Espiritual e da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, então ele começa sua vida devocional em consciência de Deus. É dito, Harim Vina Namritim Taranti, em português, sem a ajuda da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a pessoa não pode sair das garras de repetidos nascimentos e mortes. Em outras palavras, somente o Supremo Senhor Krishna, a personalidade de Deus, pode aliviar as almas condicionadas do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Hari, Hari, socorro, me alivia desse ciclo eterno de nascimentos e mortes. Não quero mais nascer aqui de novo não, chega de quebrar a cara vida após vida, chega de sofrer as misérias do nascimento, doença, velhice e morte. Chega de se iludir com esse mundo material que não tem nada de bom, não tem nada que presta. Sem uma visão, como o Prabhupada falou, sem uma visão pessimista desse mundo material, ninguém nem começa o caminho de volta para a morada eterna de Deus.
Tá, parar aqui. Já parei, Bimala. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. É o 6º link, você clica aí, Krishna Book, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.